Nos últimos tempos, dificilmente a gente ouve falar em dieta. Agora a ordem é reeducação alimentar. Organizar os horários de alimentação é essencial, principalmente separar os grupos de comida. Isso parece difícil? Mas a verdade não é. Veja na reportagem de Rafaela Chuinca e Leandro Vargas. Manter uma alimentação saudável, todos sabem que é fundamental. Na correria do dia a dia, fica complicado, já que a opção acaba sendo o alimento mais prático. Dados do IBGE revelam que quase 50% das pessoas comem fora de casa nos dias de hoje. Entre os itens mais consumidos na rua estão salgadinhos, fritos, assados ou industrializados, pizzas, refrigerantes e batatas fritas, os verdadeiros vilões quando o assunto é saúde. Na correria do dia a dia, a gente acaba se preocupando mais com os afazeres do que com a própria alimentação, né? Deixando a saúde em segundo plano. E aí a saúde em segundo plano faz com que a gente não tenha disposição, ou seja, tenha as doenças que impedem a gente de trabalhar. Então, na verdade, a preocupação maior tinha que ser com a saúde. E é possível, sim, na correria do dia a dia, comer fora de casa e ter uma alimentação saudável. Por exemplo, se você não tem o tempo de tomar o café da manhã em casa, você tem duas opções: comer numa padaria ou levar de casa para que se alimente no trabalho, né? Mas tem que se preocupar com a qualidade, pelo menos no dia a dia, né? A gente sempre fala isso para o paciente, não é que você está proibido que nunca mais você vai comer um pão de queijo, um pastel, né? E para quem quer se livrar dos quilinhos a mais, dieta é o que não falta. Tem a dieta da lua, do ovo, da banana, maçã, da sopa, da melancia, do limão, enfim, é dieta que não acaba mais. O tempo vai passando e as dietas novas vão surgindo, né? Mas na verdade são todas falhas. Nenhuma vai ter uma perda de peso duradoura e ninguém consegue manter por muito tempo, né? Você tem uma série de efeitos negativos em relação a essas dietas. Então você tem que ter um acompanhamento, nada é proibido. Se você seguir uma orientação, uma reeducação alimentar, você vai perder peso e ter saúde para o resto da vida. A dieta nos primeiros dias pode até funcionar, mas depois não faz mais efeito porque ela é restrita demais. Então o melhor para emagrecer e continuar se mantendo magra é fazer uma reeducação alimentar e sempre carregar ou uma fruta ou as famosas barrinhas de cereais na bolsa, para não ter um período tão longo de uma alimentação para outra. Além do teu corpo entender que ele precisa estocar energia, porque eu não sei que hora que eu vou me alimentar novamente, nós temos uma tendência a ter uma certa compulsão na hora que você vai se alimentar, ou seja, diminuir o critério de seleção. Eu vou comer o que tiver na frente porque eu estou morrendo de fome. Então, se você come a cada 3 horas, eu acho que esse é um dos maiores problemas para quem tem correria do dia a dia e não ter tempo de fazer os lanchinhos. A pirâmide alimentar é um guia geral para que você possa escolher uma dieta saudável. Um cardápio balanceado deve conter diariamente cerca de 55% de carboidratos, 30% de lipídios e 15% de proteína, além das vitaminas, sais minerais e fibras. Mas que no dia a dia ele se preocupe que tenha um grupo do cereal, os pães, por exemplo, um grupo do leite e um grupo da fruta. Esse grupo da fruta pode estar distribuído aí através de um suco ou de uma fruta mesmo, né? Então, numa padaria, por exemplo, não optar por um pão de queijo, sim por um pão francês, por exemplo, um pão na chapa, e o famoso café com leite seria uma opção saudável. Já para o almoço, tem os restaurantes por quilo, né, do qual nós poderíamos ter cuidado com a variedade e com a quantidade, mas que ele se preocupe que tenha uma carne, de preferência branca no dia a dia e com pouca gordura. Fritura é a primeira exclusão dos nossos critérios de saúde. Um arroz ou uma massa magra, por exemplo, um macarrão ao sugo ou, de repente, uma batata assada, cozida, uma mandioca, legumes e verduras e para beber, de preferência que seja água, evitar refrigerante se for sem açúcar nos finais de semana.